Senhor, meus irmãos, que o nosso Deus abençoe o seu lar, abençoe a cada um de vocês. Hoje eu trago aqui para vocês, gente, a fala do Papa, né? O novo pronunciamento dele falando sobre Maria, né? E eu peguei aqui do canal do Tiago Lima, né? É muito interessante. Jesus pode ter ouvido palavras de sabedoria e de inspiração de sua mãe Maria, mas ela não ajudou a salvar a humanidade da condenação, segundo o Vaticano em nova instrução da Santa Sé. É isso, em nova instrução da Santa Sé. Ele precisou se pronunciar para falar, olha, ela não interfere na salvação, ela não ajudou, ele não teve ali uma coparticipação com ela. Cristo é o Espírito do próprio Pai que veio para nos trazer essa redenção. O Adão reverso. Adão nos trouxe para esse mundo físico pecaminoso junto com a morte e Cristo retirou a morte, nos possibilitando, pela sua graça, a vida eterna. Mas eles acreditam que sem Maria, Cristo não conseguiria fazer isso. Olha que loucura. Vamos seguir. Em um novo decreto aprovado pelo Papa Leão XIV, o principal órgão doutrinário do Vaticano instruiu os mais de 1,4 bilhão de católicos do mundo a não se referirem a Maria como a corredentora do mundo, afirma... Olha isso. 1,4 bilhões de pessoas. Nós temos quase um quarto da humanidade, que hoje tem 8 bilhões, quase um quarto, vivendo em uma completa cegueira. Tem muita gente, tá? São muitos que estão entrando por essas portas largas, seguindo essa doutrinação. Se você voltar no vídeo aí, você verá como o próprio repórter falou, seguindo essa doutrinação religiosa. Afirmando que apenas Jesus salvou a humanidade. A diretriz resolve um debate interno que confundia sacerdotes e outras figuras importantes dentro da igreja há décadas e que confundia sacerdotes, olha isso. Primeiro que, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós tínhamos o sacerdócio levítico, os sacerdotes que cuidavam do templo físico, aqueles que se dedicavam para ministrar. Eu só vou adiantar as aqui, coisas diante da lei para de gente Moisés. passar aqui para eu mostrar essa reportagem aqui. Essa parte aqui que eu quero falar sobre ela. Deixa eu pegar esse aqui. Peraí. Vamos ver esse aqui. Fé cristã. Os católicos acreditam que Jesus redimiu a humanidade por meio da sua crucificação, morte e ressurreição. Mesmo assim, teólogos da igreja debatem há séculos se Maria, que os católicos e muitos cristãos chamam de a mãe de Deus, teria ajudado a Jesus a salvar o mundo. Olha isso. Aí vamos lá. Vou passar essa parte aqui, essa aqui que eu quero. Vamos lá. Uma grande cilada. Eu não preciso de ninguém, eu vou para Deus direto. Isso é um orgulho, isso é uma soberba. Não, Padre Paulo, mas o senhor tem que entender que Jesus é o único mediador. Está escrito na Bíblia, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador, Jesus é o único mediador. E eles repetem, e eles babam, e eles bufam. Não, eu vou direto para Deus. Eu não preciso de Maria, eu não preciso de padre, eu não preciso do Papa, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos sacramentos, eu não preciso de ninguém. Puxa, tu é o cara, meu! Olha, então eu vou responder aqui, né, na palavra, que realmente Jesus é o único mediador. Maria não é mediadora, gente. Tá bem nítido aqui. E eu vou ler para vocês, depois vocês pegam a bibliazinha de vocês. Olha, Deus, ele diz assim: meu povo perece por falta de conhecimento. Lamalashalai, realmente, meus irmãos, porque não buscamos o conhecimento de Deus. Nós buscamos o conhecimento do homem, o conhecimento de religiões. Então, quando eu clamei ao Senhor, eu pedi a Ele discernimento e sabedoria dEle. E aí, hoje, eu leio a Bíblia, eu leio o texto e entendo o contexto. Porque Ele me ajudou. Ele me ajuda a entender. Porque quando a gente busca, Ele nos ajuda. Então, vamos lá.
Eu vou ler para vocês aqui e eu vou mostrar para vocês que na palavra o próprio Deus ele diz que Jesus é o único mediador. Não existe outro. Não existe outro. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem somos nós para chegarmos à unha do dedo midinho do pé esquerdo de Maria? Lamalacholai, mulher santa, mulher para ter no ventre o Filho de Deus, tem que ser muito santa, mãe. Mas ela tem o lugarzinho dela lá na nova terra, vai ter o lugarzinho dela, ela já está salva. Mas ela não é nossa mediadora. Ela não é. Porque a gente nem sabe se ela não está dormindo também, né? Então vamos lá. Em Timóteo, 1 Timóteo 2, no capítulo 2, no versículo 5, eu vou ler para vocês, do 5 ao 6. Vamos lá. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Malai. Tá vendo, padre? Não é Maria. Não é Maria. E eu vou dizer aqui na palavra quem é essa pessoa. Quem é essa única pessoa que une, né, os seres humanos com Deus. Então, vamos lá. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo, de que Deus quer que todos sejam salvos. E só temos essa mediação, né? O único ser humano, Lamalachalai, que faz essa mediação, chama-se Jesus Cristo. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Lachalai malai. Essas pessoas é Jesus Cristo. Aí eu vou ler aqui para vocês em João 14. Quando Jesus foi embora, ele chamou o discípulo para dizer assim: olha, eu estou indo embora. E o próprio Jesus, ele diz aqui, ó: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Jesus já está dizendo aqui, gente, João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, ele, tá vendo? Ele é o único. Aí vamos lá. Quando Jesus estava indo embora, ele ia embora. Ele chamou os discípulos, né? E os discípulos ficaram logo com medo e perguntaram: mestre, e nós? Olha o que Jesus respondeu em João 14, 15. Jesus promete o Espírito Santo. Jesus não prometeu Maria. Jesus não prometeu Maria. Jesus prometeu o Espírito Santo. Veja só, meus irmãos. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Lavalachalai é o Espírito Santo, gente. Aqui, continua em João 14, no versículo 25. Tenho dito isto, enquanto estou com vocês, Jesus, viu? Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome,
ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. E quando Jesus foi, Maria não estava aqui ainda, se ela fosse a mediadora, né? O que ele ia dizer? Não, se acalmem, eu estou indo embora, mas eu estou deixando a minha mãe aí com vocês. E ela, ela vai fazer a comunicação comigo. Ele disse isso? Não, meus irmãos. Ele disse bem nítido: vou pedir a Deus um outro auxiliador, um outro consolador, que é o Espírito Santo, que vai ficar dentro de vocês. Por isso que ele diz: filhinho, foge, né? Porque o meu corpo é o teu templo, o teu corpo é o meu templo, é a morada do Espírito Santo. Certo, meus irmãos? Então, lá em Mateus 6,6, o que acontece? O próprio Jesus, ele nos ensina como devemos orarmos. Repare se ele está dizendo assim: vá pedir a minha mãe. Não! Em Mateus 6,6, o próprio Jesus ensina para mim e para você como nós devemos orarmos. Ele diz o seguinte, quando tu fores orares, entra-te em teus aposentos, feche a tua porta. Estou dizendo até de cabeça, gente, não estou nem lendo, mas vocês verifiquem aí na palavra. Mateus 6,6. Feche a tua porta, porque o teu pai que está em secreto já está te ouvindo. Tá? E não useis de repetições em vão, basta apenas um Pai Nosso. Não façam como os gentios que acham que por muito falarem serão ouvidos, né? Não use de repetições em vão. Você vê que eles pegam um texto e fica repetindo, achando que Deus está ouvindo aquilo ali. Não está. O que é oração, meus irmãos? Jesus está nos ensinando. Feche a tua porta. Quando ele diz, fecha a tua porta e a sós me impede, então isso significa que ele já está te ouvindo. O que ele diz? Ore somente um Pai Nosso, porque o seu Pai que está em secreto já está te ouvindo, já sabe o que você vai pedir mesmo antes de você pensar. Então isso significa que Deus, o próprio Jesus já está te ouvindo através do Espírito Santo, gente. Leiam o texto e entendam o contexto. Porque quando a gente entende o contexto, a gente não faz besteira. Porque aí quando a gente faz besteira, a gente se afasta de Deus. Então, preste atenção. O único mediador é o Espírito Santo, que é Deus, porque é Jesus Cristo que é o nosso mediador. E não Maria. Jesus deixou o nosso Consolador, foi o Espírito Santo para fazermos a comunicação direta já com Ele, que é o nosso grande advogado. Ele, como nosso grande advogado, falará ao nosso respeito ao grande juiz, que é o nosso Deus. Então, quando a gente entende a palavra, minha gente, a gente não peca tanto, tá? Então, espero que seja esclarecedor para vocês e peça discernimento e sabedoria a Deus, leia a palavra devagarzinho, peça a Deus para entender o contexto do texto que você está lendo. Peça a Deus para entender, porque as pessoas leem o texto, mas não entendem o contexto, né? Então, fica vagando, fica fazendo besteira do mesmo jeito. Então, quando você vê isso aí, né, você vê o que eu provei aqui para vocês, por A mais B, que o único intermediário é Deus, é Jesus Cristo, não tem saída. E Jesus Cristo nos ouve através do Espírito Santo, que foi o auxiliador, né? O consolador que ele deixou conosco. Entenderam agora, meus irmãos? Então, um grande beijo e até a próxima.